né, que tem como tema dinâmica da Terra, a gente vai continuar falando sobre os movimentos das placas tectônicas, né? E na aula de hoje, para quem estiver acompanhando aí no livro, nós vamos trabalhar da página 16 até a página 20, tá? Então, vamos iniciar pela página 16 falando sobre o infográfico. O que é esse infográfico? Ele é um gráfico que vai trazer algumas informações sobre o movimento das placas tectônicas para a gente conseguir finalizar na aula de hoje, né? E vocês conseguirem compreender. Então, ó, de acordo com a teoria, né, das placas tectônicas que nós estudamos na aula passada, ou também chamada de teoria da tectônica de placas, né? A litosfera ela vai estar fragmentada em diversas placas, né? Que essas placas elas vão se movimentar sobre a astenosfera, né? Que também está em movimento. Então, como essas placas se movimentam em diferentes direções, elas podem se deslocar de forma que se afastem ou se aproximem uma das outras, como a gente já sabe, não é? Ou até mesmo deslizem lateralmente uma em direção à outra. Então, essas imagens, né, pessoal, a seguir, eles vão apresentar algumas das interações que ocorrem nos limites dessas placas, ou seja, o que acontecer aqui, ó, nesse limite, vocês estão conseguindo me enxergar? Nessas linhas pretas aí que vão circular através das placas tectônicas, né? Então, embora essas imagens mostrem o encontro das placas em sequência, não representam necessariamente uma sequência real de interações entre as placas em nosso planeta. O que isso quer dizer? Que aqui nós temos uma representação, né? E que esse movimento ele pode variar, tá? Dependendo do que esteja acontecendo ali naquelas placas, tá? Então não vai ser um movimento constante que sempre vai acontecer isso, tá bom? Então nós vamos iniciar aí, ó. De início eu quero que vocês observem, tá? Essas duas imagens. Então, ó, nós temos aqui uma, uma a chamada dorsal mesoatlântica, né? Porque essa dorsal, ela é uma cadeia de montanhas que ficam lá nas profundezas do mar. Então, ó, como é que essas cadeias aqui elas se formam? Tá? São montanhas que ficam lá no fundo do mar. Então, o afastamento entre as placas norte-americana e euroasiática e entre a placa sul-americana e africana criaram, tá? Essa chamada dorsal mesoceânica, né? Então, ó, e a maior parte dessas cadeias montanhosas, né, pessoal, elas estão submersas no Oceano Atlântico, tá? Então aqui, ó, veja que o mergulhador tá aqui, tá? E elas se formaram, essas cadeias se formaram devido a isso, tá? Ao afastamento, ou seja, essas placas aqui, ó, elas estavam se afastando uma da outra, tá? Então formaram as cadeias montanhosas. As cadeias montanhosas, a dorsal mesoatlântica, né, que fica lá no interior do mar, nas profundezas, na verdade. Então, ó, nós temos aqui, pessoal, também uma cadeia montanhosa, né? Então, como é que essa cadeia montanhosa que fica acima da superfície ela se formou? Pela colisão entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, né? A colisão entre essas duas placas provocou a formação da Cordilheira dos Andes, né? Considerada a cadeia montanhosa mais extensa do mundo. Ela se estende da Venezuela até o sul do Chile e tem aproximadamente 8.000 quilômetros, né? Então, ó, observem aqui, ó, afastamento, tá? Causou a formação da dorsal mesoatlântica, ou seja, das cadeias montanhosas que ficam submersas, que ficam nas profundezas do oceano. E a colisão, ou seja, o choque, né? Digamos que uma placa bateu na outra, formou-se as cadeias montanhosas que ficam acima da superfície terrestre, ou seja, as grandes montanhas como a Cordilheira dos Andes, tá? Professor, Oi. desculpa se interromper, mas É, nós ainda estamos na página 10. na, Apresentar na página 10. na página 10. É, pra... Oxe, a mesma cor da outra aula. deixa eu ver aqui, viu? O que é que tá acontecendo, viu? Deixa eu parar a apresentação aqui e começar a apresentar de novo. Essa internet não tá me ajudando não, viu, gente? Desculpa aí.
Deixa eu ver aqui, viu? Só um minuto. Eu não sei o que que tá acontecendo, viu? Porque começava a apresentar e dava tudo certo. Compartilhar. Apareceu aí, pessoal, a imagem que tem assim, tem a... Ainda tá na página 10. Tá na página 10 ainda. Oxi. Não, mas ó, veja só. Deixa eu ver se agora vai dar certo, viu? Peraí. Passou de página aí, olha aí. Passou não. Passou não. Não. Tá aí todo mundo dessa forma, dessa maneira? Com todo mundo? Uhum. Tá. É. Todos os alunos não estão conseguindo ver as imagens que estão na página 16? Não. Sim. Não. Espera aí. Eu não estou com nenhum outro slide aberto. Pra mim eu tô no slide 2 Ah, ainda. apareceu agora. Apareceu? Pronto. Aí apareceu o slide pequeno, não foi? Foi, apareceu só o mapa. Pronto. Foi também no meu também, apareceu. Apareceu o Eu texto, também. o movimento das placas tectônicas. Sim, Apareceu, apareceu. apareceu. Sim, apareceu. Deixa eu ver se vai ficar grande, viu? Isso, rapaz. Se não ficar grande, dá pra aumentar, dá pra Ficou ler, dá aí? pra aumentar pra ler. Observem aí agora. Deu certo? Dá pra Deu. aumentar, é só Deu fazer um zoom certo? na tela que dá pra Apare... ler se não aumentar. Apareceu o movimento das placas tectônicas aí, o texto e o mapa. Apareceu, apareceu. Vejam se mudou o slide. Mudou? Não. Ficou a mesma coisa pra mim. O meu mudou. O meu não, ainda tá na mesma página, não dá 16. O meu mudou. Mas a página 16, eu quero saber, mas na página 16 o slide está em vários pedaços da página 16. Apareceu aí duas imagens para vocês, que são as cadeias do mar e as montanhas. Ia tá aparecendo os Não, movimentos só o tectônicos mapa e... e o recorte do mapa. Pronto. É. Pois vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão me acompanhar aí pelo livro, tá? E à medida Ah, que eu for falando, já tô com- vocês vão acompanhando aí, tá? E eu vou utilizando o livro de vocês, tá certo? Pode ser assim? Tá. Pois vamos lá, porque senão a gente vai demorar e vocês vão ficar sem tempo para responder as tarefas, tá bom? Então, turma, ó, como eu ia citando, aí na página 16 ainda, né, nós temos aí a cordilheira, aliás, a cordilheira dos Andes, né, as montanhas, e nós temos também a dorsal mesoatlântica, né? Mais abaixo dessas imagens aí, vocês vão ver algumas placas, tá? Imagem de placas, tá? Que vocês podem observar no livro de vocês aí, que tem como se fosse um magma, tá? Em vermelho, vocês estão acompanhando aí? Então, a representação do magma, a representação também de, do magma, ele quase saindo aí debaixo da terra. E o que que essa imagem nos traz, pessoal? Ela diz o seguinte, ó. Acompanhe aí no quadrinho. Quando duas placas se afastam uma da outra, o material quente do manto atinge a superfície e resfria, formando um novo relevo. Então, o que que acontece? Ó? Na formação da dorsal, né, das cadeias montanhosas que ficam nas profundezas do mar, o que que acontece? Ó, as placas elas estão se afastando.
Observem no livro de vocês aí que nós temos duas setas, elas estão em sentidos opostos. Então, se elas estão em sentidos opostos, isso significa o quê? Que as placas estão se afastando, né? Então, observe aqui também no canto que tem um vulcão, né, ativo. Então, o que que acontece? Quando essas placas se afastam, o magma ele tende a sair, né? Só que quando ele chega à superfície, o ambiente em si ele é bem mais frio do que do interior da Terra. Então, esse magma ele vai resfriar. Tá? Nós temos aqui o oceano, a costa oceânica, e ele vai resfriar por quê? Por conta da água. Então, esse resfriamento vai fazer com que forme as, as dorsas mesoceânicas, ou seja, as cadeias montanhosas que ficam nas profundezas. Tá bom? Então, passando a página aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, né? Na página 17, em cima aí, acompanhe pelo livro de vocês que tem assim, a tectônica de placas e os tsunamis, ou seja, aquelas ondas gigantes. Então, como é que ocorre, pessoal? Ó, a maioria dos tsunamis ocorre por causa de tremores provocados pelo movimento das placas localizadas no fundo do oceano. A gente falou isso na aula passada, né? Que dependendo da sua intensidade, esses terremotos eles vão transmitir muita energia, tá? E vão gerar vibrações. Essa transmissão de energia, elas vão gerar vibrações que vão se propagar. O que é essa propagação? Elas vão se expandir, elas vão se espalhar. Essa propagação significa se espalhar, tá? A partir do ponto inicial. Então, ó, observem aqui, ó, ocorreu a movimentação das placas. Observem aí na imagem de vocês no livro, uns círculozinhos vermelhos, tá? Então, observando esse círculo vermelho, nós vamos ter o ponto em que ocorreu, tá? O ponto inicial que ocorreu no tremor. Então, essas vibrações, elas foram se espalhando. Observe pelas setas brancas. Elas foram se espalhando em várias direções. Então, quando elas se espalham, o que que acontece? Ó? As ondas são formadas, tá? As ondas vão se formando. E ao se aproximarem da região costeira de um continente, pode atingir grandes altitudes. Aliás, perdão, amplitudes, né? O que essas amplitudes? É a altura da onda, tá? E vão provocar muitos danos às populações que moram nesses locais. Então vamos observar aqui, ó. Nós temos aqui, ó, ocorre no círculo vermelho, parecendo um alvo, viu aí no livro de vocês. Então, observe que ocorreu o movimento das placas aqui, ó. Esse movimento provocou os tremores. Então, as vibrações subiram, as setas apontando, tá? E foram se espalhando. Então, esse deslocamento da água em direção à superfície, né? E propagação da vibração causada pelo movimento. Então, esse deslocamento da água. Então, essa vibração fez com que a água se deslocasse. Então, ó, quando chegou aqui perto das costas, ela provocou ondas enormes. E uma característica, pessoal, de uma tsunami é o que? Observem aí na imagem, né, que a água da praia ela vai recuar. Então, esse é o primeiro sinal de uma tsunami. A água das margens do oceano, ela vai recuar. Então, observem aí na imagem do livro de vocês. Então, quando ela recuar, significa dizer que a onda está se formando, uma enorme onda está se formando, tá bom? Seguindo ainda na página 17, nós temos aí, ó, duas imagens, tá? Observem as imagens aí no livro de vocês. De um lado, nós temos aí, ó, a Cordilheira dos Andes, né? Ela apresenta grande atividade vulcânica e ocorrência de terremotos. Um dos vulcões mais ativos da região é o vulcão de Laima, localizado no Chile. Então, nós temos aí a imagem de um vulcão, tá? Na Cordilheira dos Andes, beleza? Então, o vulcão também é uma atividade decorrente do movimento das placas tectônicas. E nós temos aí na segunda imagem, no leste da África, né? Também há sinais dos primeiros estágios da separação da placa africana. Por quê? Além dos vales, a região apresenta grande atividade vulcânica, né? E ocorrência de vários terremotos. Então, nós temos aqui, ó, os vales, né? Na região da África, beleza? Então, ó, seguindo aí, pessoal, ainda na mesma página, nós temos a continuação daquela imagenzinha que nós vimos anteriormente, né? Que é
a explicação, né, para vocês entenderem um pouquinho de como funcionam as placas tectônicas, tá? Então, observem aí no livro de vocês, nós temos o seguinte, ó. Quando duas placas se colidem, uma delas se desloca em direção ao manto, enquanto a margem da outra se dobra e se ergue formando uma cadeia montanhosa. Então, as cadeias montanhosas que são formadas, por exemplo, que são formadas acima da superfície terrestre, elas têm essas características. Porque quando elas se chocam, geralmente a placa mais pesada ela vai baixar, né? E a placa mais leve ela vai subir. Então, esse choque vai fazer com que se formem as cadeias montanhosas, tá bem? Então, observem aqui o movimento, tá bom? Seguindo aí, a fragmentação de uma placa, né, se inicia com a formação de fendas na crosta terrestre. Então, com o passar do tempo, as fendas tendem a aumentar e podem atingir o manto, provocando a ruptura da placa, e isso pode ocorrer tanto em uma crosta continental quanto na crosta oceânica. Então, quando vocês verem grandes rachaduras no solo, significa dizer, né, que possivelmente as placas elas estejam rachando, tá? Como vocês podem ver aí na imagem do livro de vocês, tá? Não sei se vocês já pararam para assistir uma imagem que um vídeo e fala um pouquinho do que está acontecendo, uma enorme rachadura lá, se não me falha a memória, na África, tá? Então, há indícios de que seja uma atividade das placas tectônicas, tá bom? Passando a página aí no livro de vocês, pessoal, na página 18, acompanhem aí, a gente tá já finalizando aqui, tá bom? Nós temos aí o sismógrafo. O que é o sismógrafo? Ele é um instrumento que ele é utilizado, observem aí, que tem assim no quadro um pouco mais, tá? Ele é utilizado para registrar a hora, a duração e a intensidade dos abalos sísmicos, tá? Vamos observar essa ilustração. Então, se a costa terrestre ela é abalada por um terremoto, a mola vai se mover, tá? E faz o peso ligado a ela oscilar, como vocês podem ver aqui. Ele fica oscilando, ele fica subindo e descendo, isso de acordo, né, com as vibrações do Sol. Então, as informações obtidas pelos sismógrafos, né, são fontes de pesquisa para os cientistas conhecerem melhor a estrutura e a dinâmica da Terra. Então, os abalos sísmicos são classificados de acordo com a sua intensidade, que é a mesma coisa de que dizermos, né, da sua magnitude em uma escala. E essa escala nós chamamos de escala Richter. Então, veja só, quanto maior a intensidade da atividade do abalo sísmico, maior a sua magnitude, tá? Então, ó, nós temos aí, por exemplo, terremotos classificados como microsismo, tá? Porque tem uma magnitude abaixo de 2, né? Muito pequeno, que vai variar entre 2 e 2,9. Aí nós temos aí uma magnitude pequena, né, que varia entre 3 e 3,9. Aí ligeiro, moderado, e nós temos a magnitude extrema, né, pessoal? É quando supera os 10, né, pontos na escala Richter, tá certo? Então, quanto maior a intensidade, maior a magnitude, beleza? Há terremotos no Brasil? Eu acredito que muita gente já se fez essa pergunta. Há terremotos no Brasil? Então, ó, observemos a placa sul-americana aqui, ó. Ainda na página 18, nós temos aí em pratos limpos, tá? Observem embaixo aí. Então, observem a placa sul-americana. Então, o Brasil ele está em cima da placa sul-americana, muito distante da placa africana, né? E mais próximo um pouquinho da placa de Nazca, da placa atlântica e da placa de Escócia, né? Também da placa do Caribe. O que acontece? Ó? A posição do Brasil na placa sul-americana não favorece a ocorrência de terremotos, tá? Por quê? Porque geralmente os terremotos vão ocorrer geralmente na junção das placas, tá? Na lateral. Então, ó, a localização do país é central e não nas extremidades, ou seja, nas extremidades da placa é que vai fazer com que ocorra terremoto. Onde a ocorrência de terremotos é bem mais intensa, né? Então, todavia, pequenos tremores podem ocorrer com o resultado de pequenas falhas causadas pelo desgaste da placa tectônica
como ocorre na cidade litorânea, como ocorreu, né? Na cidade litorânea de São Vicente, em São Paulo, em 2008, e na divisa do Acre e Amazonas. Então, ó, um dos maiores terremotos já registrados no Brasil ocorreu em 1955 em Porto dos Gaúchos, né, no Mato Grosso, e atingiu 6,2 graus, né, graus na escala Richter. Tá? Algumas vezes podem sentir o reflexo do terremoto que ocorre em outros países da América Latina, cujas ondas sísmicas, vibrações chegam até nós, porém enfraquecidas. O que é que isso aqui quer dizer, turma? Ó, observando ainda na página 18, que devido ao Brasil estar no meio, digamos assim, né, da placa sul-americana, então não nas extremidades, então a ocorrência de terremotos ela vai ser com menor frequência, dificilmente. O que é que pode fazer com que ocorra um terremoto no Brasil? Falhas na placa, né, alguma rachadura, algo do tipo, ou, por exemplo, que a gente possa sentir algum terremoto vindo de outro país, né? Do encontro, choque de placas de outros países. Por exemplo, digamos que o Chile, que fica no litoral, aqui não sei se dá para vocês observar, entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, ocorrendo terremotos, né? Pode ser que a gente acabe sentindo, tá? Devido às vibrações percorrerem, mas que ocorra no Brasil, dificilmente vai ocorrer, tá bom? Passando a página, pessoal, na página 19, nós temos aí vulcanismo. Acompanhe no livro de vocês, tá? O termo vulcanismo refere aos fenômenos geológicos em que o magma, né, gases e outros minerais provenientes do interior da Terra são expelidos para fora por meio de vulcões. Que esses vulcões são situados na superfície terrestre. Então, o vulcanismo nada mais é do que as atividades vulcânicas. Como vocês podem observar aí, na página 19, aí, tem aí a representação do vulcão, né? Então, ó, um vulcão é uma estrutura que se apresenta uma abertura, né? Que é a cratera, a parte de cima, por onde a lava vai sair, né? Ele tem um formato de cone, tá? De cone. E esse cone é formado pelo acúmulo de rochas originadas do resfriamento da lava e da disposição dos fragmentos em cinzas lançadas. Então, nós temos aqui, ó, o vulcão, nós temos o magma. Geralmente, no encontro das placas pode se formar vulcões. Por exemplo, lá no Chile, nós temos um vulcão lá no Chile, tá? Então, essa imagem aqui vai representar o vulcão. Nós temos o magma, a lava, né, que é escorrida quando o material ele está lá no interior da Terra, nós vamos chamar de magma, tá? Quando ele é expelido, ou seja, quando ele sai para fora do vulcão, nós vamos chamá-lo de lava. Então, durante uma erupção vulcânica, o vulcão vai liberar, por exemplo, gases, né, tóxicos, cinza, fragmentos de rocha, tá? Então, um vulcão ativo, ele é muito perigoso, ele pode causar muitos danos. Além da destruição, né, do ambiente ao seu redor, ele pode também ser prejudicial para a respiração dos seres que habitam ali no seu redor, devido ao quê? Aos gases tóxicos como enxofre e também a questão das cinzas, né? Seguindo aí, pessoal, ó, eu acho que eu não coloquei a imagem, tá? Eu não coloquei a imagem, mas ó, no livro de vocês, eu acabei esquecendo de colocar a imagem, né? Mas no livro de vocês, vocês vão ter aí a imagem da cratera do vulcão, né? Shimoedake, em erupção na cidade de Kirishima, na ilha de Kyushu, no Japão, né? Então, esse vulcão aí que vocês observam no livro de vocês, ele fica lá no Japão. Então, a cratera também é chamada popularmente da boca do vulcão, beleza? Então, para encerrar, pessoal, ó, nós temos aí, ó, opa, já passei demais. Para encerrar, nós temos aí na página 20, né, que vai falar um pouquinho sobre a formação das rochas magmáticas ou rochas ígneas. E o que são essas rochas ígneas ou magmáticas? São rochas formadas a partir do resfriamento da lava, tá? Então, o magma ele não é nada mais, nada menos do que rocha derretida,
tá? Então, quando ocorre o esfriamento dessas rochas, né, se formam as rochas magmáticas ou rochas ígneas, tá? Então, as cinzas lançadas na atmosfera pelo vulcão podem provocar alterações climáticas significativas na região e até mesmo no planeta, como eu citei anteriormente. Então, evidências científicas sugerem que a intensa atividade vulcânica do passado tenha provocado alterações climáticas que causaram, por exemplo, a extinção de inúmeras espécies de seres vivos. Então, turma, embora esses vulcões eles possam causar destruição e medo, eles também podem ser encarados como uma fonte de vida e prosperidade. Por quê? Porque as cinzas ao redor, né, que são lançadas ao redor desse vulcão, e a decomposição das rochas magmáticas, elas vão favorecer com que o solo se torne muito fértil, ou seja, que seja um solo bom para a agricultura. Então, por isso que muitas populações elas se fixam ao redor desses vulcões, por conta disso, porque o solo ele vai favorecer a agricultura, né? Que vocês sabem que a agricultura é a base de toda civilização. Então, como a gente pode perceber, a teoria da tectônica das placas ela vai permitir que a gente possa compreender diversos fenômenos sobre a dinâmica do nosso planeta e as estreitas relações entre eles, né? Então, o mapa mundo que nós observaremos a seguir, ele vai deixar um pouquinho mais claro, né? Porque ele mostra o encontro das placas tectônicas, né? O encontro das placas que coincidem com a maior incidência de terremotos e vulcões. Então, observem com muita atenção, tá? Então, aí na página 20 ainda, vocês podem observar que nós temos o mapa mundi, tá? E esses pontos aí, como vocês podem observar, são os limites em azuis, né? São os limites das placas tectônicas, que vocês podem ver. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. Então, aqui são os limites, ou seja, são os encontros das placas tectônicas. E esses pontos em amarelo, eles são os terremotos, né? Que vocês podem ver. E os vermelhos, eles são as atividades vulcânicas, ou os vulcanismos, né? Então, percebam que essas atividades ocorrem nos encontros das placas, tá bom? Justamente porque, de acordo com o que nós entendemos hoje, são fenômenos provocados pelas placas tectônicas, certo? Então, pessoal, o que a gente estudou nesse capítulo? Nós estudamos a teoria da deriva continental, das placas, da tectônica das placas, né? E as evidências que permitiram elaborá-las, né? Nós estudamos também a relação entre os fósseis e a teoria da deriva continental, e também nós estudamos a movimentação das placas tectônicas e os fenômenos como formação das cordilheiras, terremotos, tsunamis e vulcanismos, tá certo? Então, pessoal, bons estudos, mais uma vez, fique em casa e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo no privado, tá certo? Então, fiquem com Deus.